Bem-vindo ao Pode Falar de hoje. Nós já estamos no nosso 20º episódio. Próximas festas de final de ano, nós resolvemos fazer um podcast especial tratando da temática das festas, do encontro com parentes, aqueles tios que você adora e que você é obrigado a encontrar na festa de Natal, na ceia de Natal. Pode parecer brincadeira tudo isso, mas há muita gente que sofre com essas festas e com esses encontros, porque isso pode reacender lembranças do passado, coisas que ficaram mal resolvidas na vida dessas pessoas. Para isso, a gente vai contar com o apoio da nossa amiga, grande amiga aqui, segunda vez no podcast, minha amiga psicóloga Juliana Drioli Ismismal, que vem trazer essa reflexão para a gente. Muito bem-vinda, Ju. Obrigada, Lu. É um prazer estar aqui de novo com você, meu amigo querido. Eu que agradeço. Que bom que a gente está num clima super tranquilo, né, para falar de um assunto tão traumático para muita gente. Que, de fato, começa o final de ano, a Simone começa a cantar o que você fez. O que você fez. Começa toda aquela reflexão, né? Toda a reflexão, toda a angústia, né, pensando sobre o final de ano e pegando esse gancho que você falou sobre os familiares. O Natal, principalmente, eu tô falando de Natal, claro que tem muita gente que também não comemora, né, especificamente essa data, mas acho que é um marco simbólico, porque as pessoas têm o costume, né, de se reunir, de estar junto, Sim. de sentar em volta da mesa para comer, para dividir os costumes, falar como é que foi o ano, né? E é interessante porque na clínica, os pacientes, alguns meses antes, em outubro, já começa a tensão pré-natal. Que aí o pessoal já começa a pensar como é que vai ser encontrar o tio, a tia, a avó, o avô, o pai, a mãe, muitas vezes, né? Então, isso vai criando uma tensão. Já causa ali um sentimento de como é que eu vou lidar com aquela pessoa que muitas vezes evitei o ano todo. Sim. Que chega nessa data comemorativa, não tem escapatória, né? Tem que se confrontar com isso. Não sei se você passa por isso na sua família, mas ao mesmo tempo, muitas vezes dá saudade, é gostoso, né, rever, estar junto, esse clima de confraternização, mas logo quando passa tem um certo alívio. Então as duas coisas ficam juntas, né? Isso é uma realidade, né? Então o pessoal já começa a ficar aquela ansiedade antes das festas já, por conta desse encontro realmente. O final de ano, ele carrega, né, talvez essa pressão, essa expectativa de que algo precisa ser colocado como conquistado, como realizado. E também já vem o pensamento de o próximo ano carrega a promessa de que o que eu não fiz nesse eu vou ter que fazer no próximo, né? Sim. Então, até mais pesada muitas vezes do que a cobrança interna, né? Todo mundo tem isso. Em maior ou menor grau, as pessoas se cobram muito pelo que elas são, pelo que elas fazem, principalmente pelo que elas poderiam ser e poderiam fazer. Poderiam fazer. É sempre a fantasia, né? E se eu fizesse diferente, ou se eu fosse melhor do que eu sou? Então, juntando tudo isso, vem também essa pressão externa. É engraçado pensar que a família, ao mesmo tempo que deveria ser o lugar de acolhimento, de não julgamento, de pertencimento, muitas vezes é o núcleo de convivência que mais agride, que mais julga, né, que mais machuca. Então, não necessariamente pensar em família representa algo positivo. Pelo contrário, né? Até talvez fugindo um pouco do tema, mas só para exemplificar. Se a gente for parar para pensar hoje, estatisticamente, o índice de violência que acontece, doméstica, sexual, moral, psicológica, mais de 80% dos casos acontecem dentro do núcleo familiar. Sim. Né? Não podemos partir do pressuposto de que pensar nas relações familiares necessariamente representa algo bom, representa algo positivo. Né? Inclusive na saúde mental. Se a gente está pensando no bem-estar das pessoas e como elas se comportam, como elas se relacionam,
referência, né, cultural, social, afetiva, Sim. diz muito sobre as próprias relações em si. Então, não é fácil quando a gente pensa nas relações, principalmente no contexto familiar, né, que a gente está focando hoje. Acaba trazendo, assim, como você disse na introdução, evoca muitas questões mal resolvidas, muitas vezes, né? Então, é difícil para as pessoas conseguirem lidar. É tipo a pessoa querer mexer num lugar que estava quieto ali, né? Aquilo ali estava quieto. O certo é a gente trabalhar tudo. Terapia, né? Procurar trabalhar para não ficar, né, nesses lugares quietos aí que são perigosos. Mas aí nem sempre todo mundo consegue, né? E aí fica aquele lugarzinho ali, aí chega um familiar desagradável, porque infelizmente, é que nem a Ju falou, Natal, a gente fala Natal é família, mas depende da família. Exatamente. Infelizmente é assim, né? Depende da família, depende da relação. E assim, o quanto que essa proximidade com as pessoas, com o vínculo, também gera desconforto, né? Sim. Eu me lembrei agora da situação, da história do porco espinho. Não sei se você já escutou. Não. Tem um filósofo, Schopenhauer, que ele é um filósofo alemão, que ele observa um fenômeno interessante da natureza. No inverno, a família de porco-espinho se junta para se proteger do frio. Só que ao mesmo tempo em que existe uma necessidade de sobrevivência, de se juntar para se proteger, quando se encosta, o espinho machuca. Então, precisa afastar um pouquinho. Só que se afasta muito, também corre o risco de morrer. A sobrevivência, ela fica sempre, né? Olha que interessante, nesse limite entre aproxima e afasta. Então, pensar nos limites, naquilo que constitui as relações, que toda relação precisa ser constituída de limites. Então, talvez seja esse o ponto, né? É engraçado porque já vai chegando essa época, daí quais são os assuntos proibidos? Política, religião, sexualidade, né, de qualquer tipo, sempre tem a tia, o tio, a avó, o vô, e as namoradinhas e os namoradinhos. Com certeza. É clássica essa, né? Ou o tio do pavê, né, que normalmente é a mesma pessoa, né, das piadas péssimas, assim. Então, esses temas a gente já coloca como tabu. Não pode falar de determinadas questões, mas que são questões fundamentais muitas vezes na vida das pessoas. Como elas se relacionam, como elas se comportam, o que elas pensam. E isso já é um diagnóstico interessante da família em si. Da família, verdade. Porque se você não pode dizer daquilo, se você não pode ter uma discussão saudável, em que você fala uma coisa, eu falo outra, e mesmo não concordando com você, rola o respeito, o diálogo e o aprendizado, já diz muito, né? A família seria o lugar de acolhimento e aceitação, vamos dizer assim, né? Para você ter total liberdade em discutir todos os seus problemas, enfim, mas aí não é bem assim, né? Não é bem assim, é verdade. E acolhimento e aceitação, se a gente for parar para pensar nesses dois conceitos que você está trazendo, né? Talvez seja até difícil pensar de forma desassociada, né? Sem se relacionarem as duas coisas. Porque quando você fala em acolher, você já está assumindo que existe algo ali de vulnerável. E sem qualquer confusão, porque vulnerabilidade não tem a ver com fraqueza, não tem a ver com impotência, com incapacidade. Mas vulnerabilidade justamente remete à nossa condição humana. Né? Ninguém é super-herói, super-heroína, onipotente, onipresente. Então as pessoas, elas são limitadas, e que bom somos, né? Porque sim. É justamente nessa condição de limitação que a gente pode se descobrir e pode aprender mais com a vida. Mas pensando, né, no acolhimento em si e na aceitação, como é difícil praticar isso? Você respeitar a vulnerabilidade do outro, criar a possibilidade de conflito. Porque aceitar e acolher não diz de uma passividade. É difícil, né? Exato. Não é você tá me desagradando, mas eu te amo, eu te apoio, eu te aceito, então eu vou aceitar tudo
E no caso da família é muito pior, né, essa cobrança, porque vem o lado sanguíneo. É uma justificativa que muitos familiares usam. Mas a gente já como direito, né? Exato. É como se já viesse esse direito adquirido, né, de alguma forma. Uma herança que já vem, você tem que tolerar, você tem que aceitar. Mas se é justamente nesse núcleo familiar que inicia a constituição dessa pessoa, desse sujeito no mundo, para depois aprender, né, uma outra socialização, no trabalho, na escola, nas outras relações, o que ele vai reproduzir no mundo? Se não justamente aquilo que foi aprendido, né, nesse núcleo familiar. Então, é muito potente pensar na família enquanto uma instituição formadora inicial, possibilita, né, um primeiro contato com a cultura, com a linguagem, com os valores, mas também é importante que a função da família seja preparar esse indivíduo para ter a sua própria liberdade de escolha. Sim. E aí é que o bicho pega, né? Quanto mais liberta, mais autônomo, mais apropriada de si mesma a pessoa pode reparar, mas ela Incomoda. Autenticidade, né? Infelizmente, deveriam ser qualidades um pouco mais admiradas hoje em dia. Sim. Mas acabam sendo taxadas como defeito pelas outras pessoas. E é engraçado, né? Porque pensar hoje na cultura que a gente está inserido e que vai se criando, porque o legal da sociedade, da cultura e das relações é isso, é um mecanismo vivo, né? Então, historicamente, se a gente for parar para pensar, os últimos anos foram absolutamente rápidos no sentido de mudar a forma como as pessoas se comunicam. Muito pela viabilização da internet, das redes sociais, né? A forma instantânea como as coisas se processam. Mas é interessante porque a rede social, se a gente for parar para pensar hoje, né, dá essa sensação de que o tempo todo as pessoas estão tentando se diferenciar, elas estão tentando deixar uma marca para conseguir visualização, para conseguir o like, conseguir pertencer, né, de alguma forma ali no mundo. Que hoje, se a gente for parar para pensar, se você não existe na rede social, você não existe no mundo. Tem muita gente que fala isso. Você não tem rede social. Como assim? A gente vai pesquisar um profissional, um médico, um psicólogo, um veterinário, o que quer que seja, a primeira coisa. Você vai num date, né? Você vai conhecer alguém, a primeira coisa que você vai pesquisar ali. Mas dá essa falsa sensação de que ao mesmo tempo que você se cobra para ser único, só você encontra uma reprodução do mesmo. É o modelo, né? Então é o mesmo filtro, é a mesma trend, é a mesma forma de publicar, é a mesma forma de fazer. E pensando na questão comercial, né? Todo mundo tem uma receita pronta de faça esses 5 passos. Essa é muito clássica também, né? Os clickbaits, assim. 5 passos para você conquistar a saúde mental, para você se livrar da ansiedade, aprender a lidar com aquele parente difícil, relacionamentos tóxicos, como lidar. Não que tudo isso não seja relevante, mas, de fato, será que é só sobre isso? Né? É só capturar a fantasia do outro, pensando que se ele adotar aquela receita, aquele protocolo, ali vai ser perfeito. Tudo estará resolvido. Na realidade, eu penso que é muito mais individualizado, né, o trabalho, né? Cada um tem um jeito, cada um tem uma forma de lidar com as suas emoções e reflexões. Então, você pegar uma coisa lá da internet e achar que vai aplicar na sua vida e vai transformar, é bem assim, né? Sem dúvida, Du. Porque, na verdade, justamente é o processo de subjetividade que diz respeito à nossa individualidade, a forma como cada um enxerga, né, o mundo e se relaciona com ele, é que faz com que cada pessoa seja tão rica, inclusive, né? E rica, que eu estou dizendo aqui, é de recursos internos, de conseguir lidar com as emoções e de fazer algo com isso, e externos, de criar, de se relacionar, de desenvolver coisas. Sim. Eu acho que um dos ganhos mais bonitos, né, que as pessoas podem ter na vida é justamente criar coisas, usar muitas vezes
essa angústia, a ansiedade, eu estou trazendo alguns pontos, a própria depressão enquanto uma estrutura de sofrimento, porque os sintomas, essas formas de lidar muitas vezes com a realidade que machucam, ninguém quer ter um quadro de ansiedade, de depressão, de sofrimento. Mas muitas vezes isso se estabelece porque o meio no qual a pessoa está inserida, meio aqui eu estou chamando de o ambiente em si, o lugar, as relações, as pessoas, a forma como ela vive, né, as condições de trabalho, as condições financeiras, alimentares, sexuais. Então é muito complexo, né? Então poder pensar em tudo isso, nesse núcleo que constitui, né, que faz aquela pessoa ser do modo como ela é, isso diz da capacidade que ela vai ter ou não de ser melhor ou pior, digamos assim, né? Sem partir para qualquer ponto de vista moral, mas só para a gente ter uma noção. Uma noção. Então é muito complexo, né? Mas sem dúvida já adianto que eu, pelo menos, não sei qual que é a receita. Não existe receita, não. né? É um trabalho individualizado, né? Você vai conhecendo o paciente, vai conversando com ele, e aí você vai tentando ver o que mais se encaixa ali, né? Naquela realidade, né? Sim. Por isso é importante, gente. Vá para um psicólogo. Se você é o parente que enche o saco da família no final do ano, procure um psicólogo antes. Já começa uns 6 meses antes, entendeu? Porque daí você vai saber trabalhar aquilo em você que não tá legal, e aí você consegue, né? Com certeza. Encher menos o saco dos outros. Eu amei, né? Já parte de um pressuposto de uma consciência. Não precisa atrapalhar a vida de ninguém. Não precisa. Né? E tudo isso a gente consegue trabalhar muito bem na psicologia, né, Ju? Certamente. Eu acho que as pessoas, né, os pacientes, que eles rapidamente dão conta de perceber que os chatos são eles, essas pessoas, assim, elas evoluem muito. Muito. Melhoram muito. Porque essa percepção, né, de ter que o tempo inteiro agradar o outro, torna a pessoa muito chata. Por incrível que pareça, né, essa cobrança interna, muitas vezes o outro nem pediu, ele nem demandou nada. Mas essa ideia de ter o tempo todo que agradar, de ter que se submeter ao que você acha que o outro quer de você, tira completamente a criatividade, a espontaneidade, a diversão, o tesão das coisas. Com certeza. E aí as pessoas vão ficando realmente mais encapsuladas, assim, tentando reproduzir um modelo que não funciona, né? Sim. O que gera muitas vezes um efeito rebote, que é a frustração, a desmotivação, a procrastinação. Poxa, mas eu faço tudo pelo outro, eu tento agradar o tempo inteiro, eu me esforço, eu tô exausto, eu tô cansado, tô dando tudo que eu tenho, o outro não quer, né? Não tá surtindo efeito, e aí a pessoa se ressente, adoece, justamente por não entender que não é aí que acontece, né? O vínculo, as relações. Relações, né? É sustentar essa angústia de não agradar mesmo. Sim. São reflexões necessárias, tá, gente? Final de ano a gente precisa refletir sobre tantas coisas da vida, né? Inclusive sobre isso, né? Sem dúvida. E refletir para poder justamente mudar os comportamentos que se repetem, né? Você é do tipo de pessoa que faz lista, assim, de metas, de desejos para o próximo ano? Já fiz. Hoje em dia você não faz mais? Eu sou muito relaxado nessas coisas, sabe? Ficar escrevendo, nossa, é muito difícil pra mim. Mas eu já fiz, sim. Ué, o que não quer dizer que você não tenha suas intenções, os seus desejos e as suas metas, né? Sim, tem. É que eu disse escrever porque acaba sendo mais comum as pessoas realmente colocarem no papel. E tem um significado também, acho, de escrever, né? Sim, é uma forma de reconhecer, de legitimar, né? Mesmo aquilo que está dentro da gente, né? Mas eu perguntei isso porque é interessante a gente poder pensar no que as coisas representam. Tecnicamente, a passagem do ano, né, de um ano para o outro, pode ser que não altere nada, pode ser que não cause um efeito como muita gente espera, de transformação, místico, né, de inovação. Mas carrega um sentido simbólico, né, de ter esperança, de depositar ali o desejo e a intenção de que algo mude. Então, é esse ponto que eu sempre aposto com os meus pacientes.
Porque se você não tem uma fagulha, né, se você não tem ali nada que te impulsione para algo novo, a vida fica pobre, fica insustentável. Então, tudo que possibilita pensar, refletir, se questionar, tem um efeito muito legal. Sim. Aproveitar esse momento mesmo para se melhorar como pessoa, né? Sim, sem dúvida. E é possível, né? E é possível, sim. Porque melhorar não quer dizer necessariamente agradar os parentes, agradar a família, corresponder às expectativas, mas ter a capacidade, muitas vezes, de se distanciar de forma saudável dessa demanda, dessa imposição externa e se questionar. Isso está de acordo com o que eu desejo para mim? É isso que faz sentido? É nesse lugar, é nessa direção que eu quero caminhar? E se não for, bancar a decisão de se separar da família, se divorciar, não necessariamente fisicamente, logisticamente, mas emocionalmente. Sim. É muito interessante, eu tive uma paciente que a queixa principal dela era exatamente a culpa por o tempo inteiro se sentir cobrada pelos familiares, em especial a mãe, e não conseguir se desvencilhar disso, a ponto dela se relacionar com homens já pensando se a mãe iria aprovar ou não. Então, chegou num ponto em que ela já nem sabia mais o porquê que ela estava com um parceiro de anos, porque ela se deu conta disso. Nossa, eu estou com um homem, quase casando com um homem, que na verdade é a pessoa que minha mãe idealizou. E não que ela tinha sonhado, idealizado e desejado para a vida dela. Isso é um perigo, né? E parece uma coisa inofensiva, né? É. Mas de inofensivo não tem nada, Não tem porque a vida ela vai se configurando nessa tentativa de caber no sonho familiar, na expectativa, né? Naquilo que foi pensado pelo outro. Sim. E quando você se dá conta, já acabou, já passou a possibilidade, muitas vezes, de você refletir. Né? Não que não sempre há possibilidade de mudança, né? Salvo, sei lá, a pessoa tem alguma possibilidade de realmente uma doença, alguma questão que ela não consiga minimamente cuidar de si. Mas o quanto que aprender a se separar dos pais, principalmente, dá a possibilidade de reavaliar a vida. Sim. Porque pensar nas relações como uma espécie de reprodução daquilo que foi idealizado por uma outra pessoa é uma tortura, né? Acaba sendo aí um aprisionamento mesmo. Você acaba não vivendo a sua vida, né? Você está vivendo o que o outro quer que você viva. E aí você acaba se esquecendo de você próprio, né? Chega um momento que você fala, cadê eu, né? Onde está eu nisso aqui? Né? E é interessante porque é comum você ver uma pessoa que acabou de terminar um relacionamento, a pessoa começa um hobby novo, ela começa a sair para lugares que ela nunca foi, ela começa a se reconectar com os amigos, a mudar a personalidade muitas vezes, o tipo de humor, o que ela faz, né, as roupas muitas vezes, talvez para a mulher isso seja até mais significativo de perceber. De perceber. Né? Até porque a mulher muitas vezes acaba tendo essa dificuldade de ser autêntica nas relações. Mas isso já diz o que é que aquela relação representava, né? Se você não pode ser você mesmo, você não tem espaço para cada vez mais crescer, ser criativo, descobrir, se aventurar, para brincar, e aí qual é o sentido, então? Realmente, é uma boa reflexão aí, né? Ó, a gente está chegando no finalzinho do nosso primeiro bloco. E no segundo bloco a gente volta com a Ju para refletir um pouco mais sobre as festas de final de ano e as nossas expectativas em relação a elas. Já voltamos. Quando eu comecei a gravar o podcast, eu tinha uma ideia do que a gente queria fazer,
mas conforme o desenvolvimento a gente vai adaptando o projeto. A essência do podcast ela foi muito bem definida e ela permanece até hoje. É um podcast curto, dividido em 2 blocos e com informações assim bem concisas. A gente entra no assunto e tenta trazer o essencial daquele assunto naquela 1 hora de conteúdo. E é muito gratificante porque eu vivo isso aqui. Eu era uma criança que brincava com caixa de papelão, filmando e fazia de conta que estava na televisão, né? E hoje eu tô na televisão, porque o YouTube é uma TV do povo, é onde você pode postar seus conteúdos. E através da ajuda dos convidados, né, que vêm e me permitem produzir conteúdo de qualidade. Eu acho que nesse momento a gente precisava gravar essa vinheta para falar sobre os resultados. São mais de 8 mil inscritos no YouTube, no canal que começou praticamente do zero, quando eu tinha o podcast. Tinha só um vídeo lá que eu fiz para um trabalho de um concurso de TV. E aí o podcast com a Michelle treinadora foi o primeiro. E aí a partir daí os inscritos foram aumentando, visualizações eu tinha acho que 540. Hoje eu tenho mais de 60 mil visualizações no YouTube, né? É claro que não está monetizado, como a maioria das pessoas querem perguntar, mas isso abre muitas portas para outras possibilidades que eu possa estar fazendo através desse trabalho, né? Então o principal que eu sempre valorizei muito, até uma vez uma pessoa me perguntou: o que você espera fazendo um podcast? Eu falei: eu espero ficar conhecido, para a partir daí começar a trabalhar realmente com isso. Todos os convidados que eu tive foram excepcionais, todos se tornaram amigos pessoais, porque alguns eu conheci aqui no dia da gravação, e todos foram excepcionais. Então eu tenho que muito agradecer aos meus convidados, porque sem eles eu não tenho podcast. Acompanhe, pode falar nas redes sociais, principalmente no YouTube, mas através do YouTube, pro Instagram, pro TikTok, pro Kawaii, pro LinkedIn e pro Twitter. Nós estaremos em todas as redes sociais propagando conteúdo de qualidade, e acompanhe as novidades do meu canal do YouTube, @EduNaitsky. Vem conversar com a gente sobre a ansiedade gerada pelas festas de final de ano. Pode parecer brincadeira, mas muitas pessoas sofrem com a reunião da família, dos parentes distantes ou até mesmo dos mais próximos. E às vezes o problema está no próprio círculo familiar ali. Então como fazer isso? Natal é família, mas depende da família, né? A gente está conversando sobre isso hoje, para trazer essa reflexão mesmo. Se você tem essa ansiedade, se você tem alguma dificuldade em lidar com isso, sabe que isso é normal, isso pode ser trabalhado na luz da psicologia e você vai se sentir melhor depois que você procurar um profissional e colocar essas questões. Não é mesmo, Ju? Sem dúvida. Agora, uma dúvida minha, né? E não sei nem se está dentro da etiqueta, mas recusar um convite é legal? Podemos recusar? Olha, essa pergunta é maravilhosa, né? Porque parece que justamente dizer não é contra as regras, né? Da etiqueta, sociais, e que isso vai gerar um mal-estar. Mas muitas vezes o não que se diz para a tradição, para o convencional, o que é esperado, que a pessoa não consegue já estabelecer o início de um bem-estar ali. Que é avaliar, né, se de fato essas festividades, o Natal, a reunião familiar, se faz
faz sentido. Parece uma coisa óbvia, mas quantas vezes na sua vida, assim, né, no dia a dia, né, uma análise rápida, você de fato se pergunta: por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso dessa maneira? Mas por que eu pego esse caminho para o trabalho? Por que eu uso esse tipo de roupa? Que eu consumo esse alimento? Que eu vou sempre no mesmo restaurante, ou que eu reproduzo frases que eu escutei quando eu era criança e que eu continuo dizendo, né? Então essa autoanálise do porquê eu faço isso, porque eu penso dessa maneira, já pouparia ali muito sofrimento. Então, para mim, na minha opinião, é muito válido recusar os convites. Se você já entendeu que esse lugar, essa festividade, esse ambiente, essas relações vai te gerar mal-estar, você não vai conseguir se sentir respeitado ou respeitada, vai causar qualquer declínio emocional, então não vale a pena. Não vale a pena. Porque é interessante pensar que muitas famílias, inclusive, não têm o hábito de se reunir ao longo do ano. Então aí até dá um respiro maior, né? Sim. A convivência estando diminuída possibilita também que não tenha tanto atrito. Uhum. Agora, aquelas famílias que têm a obrigatoriedade muitas vezes, né, de se reunir no almoço de domingo, que é um clássico também, e que tem que estar sempre junto, né? Essa Sim. obrigação. O Natal, o Ano Novo, essas datas comemorativas mais tradicionais já carregam o peso do ano todo. Se torna cansativo, né? Sem dúvida. Então, muitas vezes, a pessoa, o familiar, enfim, quem não consegue se adequar, não consegue estar bem com isso, não tem nem tempo de se recuperar. Porque aí é o ano todo, né, lidando com esse furacão emocional causado pelo ambiente familiar. Uhum. Então, saber se posicionar e dizer não, definitivamente é muito significativo. E é uma das coisas mais difíceis na vida, talvez. É algo que a gente tem que trabalhar sempre, né? Sempre. Não tá nunca garantido esse poder, essa capacidade de se posicionar. Então é algo que ao longo da vida, logicamente que a terapia, né, o processo terapêutico, um dos maiores ganhos. Ajuda muito, hein? Sem dúvida é esse. Uhum. E é interessante porque quando a pessoa ela começa a buscar ajuda, ela começa a querer se posicionar na vida, todo mundo que está em volta percebe, e aí rola assim uma divisão muito drástica das pessoas que apoiam, que incentivam e que reconhecem como um ganho, né? Sim. Caramba, olha como aquela pessoa tá bem, né? Uhum. Tá mais forte, tá se posicionando, tá mais ousada muitas vezes. E tem as outras pessoas que se afastam, porque não suportam, né, que deixou de ser passiva, de concordar com tudo, de tentar agradar. Então, também é um momento interessante de filtrar quem é que vai participar agora da vida, né? Porque aí fica claro quais são as intenções daqueles grupos sociais no qual a pessoa, enfim, o paciente está inserido, né? É aquilo até que você comentou no primeiro bloco, né? Realmente analisar o que vale a pena dentro daquele círculo familiar e romper mesmo algumas relações. Sim. Manter a distância, porque, gente, não é porque é família que é tudo perfeito, a gente sabe que até mesmo dentro das próprias famílias que existem os grandes conflitos, os problemas, e a gente tem que analisar para o nosso bem maior, né? Para fazer o bem até para as pessoas da família, inclusive, né? Sem dúvida, Du, porque essa história de ter que sustentar desrespeito, violência, conflitos, porque é da família, isso é uma narrativa abusiva, é uma narrativa tóxica. E é um assunto delicado, né? Pensar em relacionamento tóxico, agressivo, de violência na família, justamente porque contrapõe um pouco essa fantasia de que não deveria ocorrer, e não deveria mesmo. Sim. Quando existe ali um conjunto de fatores que se alinham, e mesmo com dificuldade, tem algo que se produz
que possibilita que as pessoas se respeitem, que tenha diálogo, que tenha cooperação, né, que tenha liberdade no âmbito familiar, maravilha. Mas não dá para supor que isso vai ser uma regra. Não tem como, né? Então, mesmo no ambiente mais favorável, ainda assim vai haver problema, porque onde existe pessoa, existe problema. Com certeza. Na nossa complexidade, na nossa dificuldade, enquanto espécie mesmo, vai haver conflito. A lógica, acho que isso é uma dica interessante, né? Pensando não só para essa época do ano, mas para a vida. Em situações, muitas vezes, em que não dá para fugir de conviver com aquela pessoa chata, desagradável. No trabalho, a gente tem que conviver com pessoas que a gente não gosta, que apresentam níveis de desconforto, e faz parte da vida. Né? Nos grupos sociais, muitas vezes, na família, enfim. Então, uma questão interessante é tentar dimensionar que aquela pessoa, o que ela representa, não determina, né, parte da minha vida, o que eu sou e o que eu tenho que fazer. Porque muitas vezes o sofrimento é tanto que a pessoa ela se sente presa, né, nesse conflito. É como se ela não conseguisse de forma alguma depois se recuperar. Então, tentar dimensionar de que aquilo é circunstancial. Não existe necessariamente uma determinação, uma cobrança de que esse conflito vai manchar o resto da minha vida. Porque senão você não consegue se distanciar e dar a devida proporção para a situação. Aquilo fica tão grande, né? Sim. É como se você fosse alimentando um monstro. Então a lógica não é muitas vezes fugir, não é negar o conflito, mas é reconhecer que ele existe. E reconhecer que existe, principalmente quando se trata de pessoas muito íntimas, muito próximas, machuca. Porque como que você vai tirar toda a fantasia e a idealização que você fez da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, da sua avó, do seu tio, enfim, de pessoas que você deveria amar incondicionalmente? Sim. Então, gera sim um sofrimento, porque aí você tem que desconstruir essa fantasia e enxergar de fato a realidade. Não é tão mágica quanto deveria, né, gente? Tão mágica quanto o Natal, né? Exatamente. Mas é importante a gente procurar a terapia mesmo, e eu sempre falo isso para todos os meus amigos e os nossos espectadores. É muito importante, né? O psicólogo ele te dá um direcionamento diferenciado do que um familiar, uma pessoa, uma tia que vai querer ouvir o seu problema e querer pôr toda a vivência dela ali, te direcionar mediante aquilo que ela acha, não é? O psicólogo é mais neutro, né? É muito melhor, né? Sem dúvida, Du, porque isso é uma coisa interessante que você está contando, porque eu percebo que é uma dúvida e talvez um receio de que quando você procura um espaço terapêutico, uma terapia, um psicólogo, uma psicóloga, que você vai receber dessa pessoa o mesmo julgamento que você recebe da tia, do tio, da família, das pessoas próximas. E pelo contrário, a terapia ela justamente não é um espaço de julgamento, é um espaço de curiosidade. Porque justamente o ponto em que você tenta esconder ou que não sabe lidar sobre você, normalmente está associado com coisas muito interessantes. E é falando, né, é tirando o tabu, o pudor, o medo daquela situação que você consegue se libertar. E é uma libertação real. Física, emocional, né? Então, claro que cada pessoa vai reagir de uma forma ao tratamento. Por isso que o profissional ele tem que ser ético, comprometido e estar disposto a reconhecer a individualidade e a subjetividade. Cada pessoa é única. A gente está brincando, contando dessa questão das cenas familiares que se revertem, porque lógico, a família é uma instituição, então alguma coisa de ponto comum vai existir. Na minha, na sua, né, de quem está assistindo em casa, mas cada caso é único. Então, a escuta clínica, né, psicológica, é justamente com esse respeito, com esse comprometimento de garantir que aquela pessoa, aquele sujeito possa ser quem é. Que possa se escutar de uma perspectiva de não julgamento, de aceitação e de prazer consigo mesmo. O prazer aqui que eu digo é de talvez pela primeira vez na vida reconhecer quem é.
Sim. Né? Sem precisar fingir, sem precisar, né? o tempo inteiro performar alguma coisa, né? Isso é definitivamente cansativo. E não sei você, mas eu ainda aposto que a verdade, a espontaneidade, né? Não precisar performar, não ser o que as pessoas esperam, compensa em absoluto. Com certeza, né? No final é o que... Pelo menos nem que seja pra gente deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo de que você tá sendo ético e comprometido e verdadeiro consigo mesmo. Já é um ganho absurdo. Com certeza. Eu acho que a identidade é algo que eu venho trabalhando muito em mim, até nos últimos anos. Você ter uma identidade é primordial, né? Saber o que você gosta, até onde as pessoas podem ir com você e estabelecer esse limite realmente. Isso é primordial nas relações, né, Ju? E você escolher fazer isso, né, Lu? Porque certamente não é fácil você escolher se conhecer, se perceber. A gente estava até conversando antes de ter um senso crítico também, de uma autoanálise. Isso que eu estou fazendo é legal, não é legal, justamente porque existe a possibilidade de melhorar, de ter relações mais saudáveis, de ter ambientes melhores, de ter uma vida que trave menos, né? Uma vida menos miserável, vamos dizer assim. Então, a abundância, essa coisa de ter recursos, que hoje foca-se tanto no financeiro, mas talvez a verdadeira abundância, né, de poder ostentar, é justamente a saúde mental, que está tão em falta, né? Eu acho engraçado que tenha os memes, né? Porque o senso de humor é uma coisa que ajuda muitas vezes as pessoas a processarem, né? Sim. Então, esses dias me mandaram um meme, o orgulho do Nutri é fácil, quero ver postar que é o orgulho da psicóloga. Né? Justamente porque a gente sabe que estar bem exige um comprometimento, né? Mas certamente é possível. É possível. É possível e eu sou um testemunho vivo disso, porque eu já fiz terapia e a Ju também acredita que já fez e realmente, gente, a gente tem como melhorar assim como pessoa, como ser humano e melhorar as nossas relações aí, familiares ou no trabalho, amigos, né? Sem dúvida. E acho que a dica nossa é essa, né? Se você tem que ir numa ceia, impõe limites, né, Ju? Não vai ficar engolindo sapo junto com o arroz, com o fruto, não. Se for pra engolir alguma coisa, que seja o chester, a farofa, o arroz, o pudim, né? Porque essa é a parte boa do final de ano. Agora o resto... O resto não. Comece a impor limites que... Sim. No início o pessoal assusta um pouco, mas depois eles vão se acostumando. Exatamente. Não é isso? É muito melhor causar uma indigestão e um desconforto sabendo que você está sendo fiel aos seus limites do que gerar conforto para o outro e depois voltar para casa e ficar meses remoendo a situação. Então, sem dúvida que seja uma passagem de ano não só simbólica, representativa no sentido das festas, mas por que não já pensar então numa decisão, um comprometimento consigo mesmo? Consigo mesmo, com certeza. Né, de iniciar o próximo ano com mais determinação dos limites e em metas possíveis para uma vida melhor, né? Com certeza. E a gente tem profissionais excelentes aqui na cidade para contar com essa ajuda. Inclusive, Ju, eu queria reservar esse espaço aí para você dar os seus contatos, as suas redes sociais. Claro. Bom, eu trabalho como psicóloga clínica, como psicanalista e acho que de tudo isso que a gente está falando é só um espaço assim, até de agradecimento a você que também é um amigo, parceiro, né? A gente acompanha o trabalho do outro, torce um pelo outro, mas de reafirmar também o quanto eu amo o que eu faço, justamente por apostar nessa transformação, do quanto as pessoas elas podem descobrir mais sobre si. Com certeza. Então acho que de tudo que eu faço, o meu trabalho ele sempre reacende essa esperança de que tudo pode ser modificado, né? Se a gente de fato escolher isso. Então a saúde mental é uma das minhas causas de vida. Então, de fato, quem precisa de ajuda, quem está pensando sobre isso, claro que vai existir insegurança, medo, tudo que é novo gera ansiedade, mas
se você entendeu, né, que é o momento de procurar ajuda, não deixe de buscar um bom profissional. Porque de fato a terapia ela muda a vida da gente, ela dá a possibilidade de viver mais e melhor, né? Com certeza. Então, meu contato profissional no Instagram é psicóloga Juliana Esmismal, né? Tem os meus conteúdos. Lógico que a prática profissional toda não dá para ser colocada só na rede social, é só um recorte. Mas quem tiver interesse também de conhecer mais meu trabalho, fico à disposição. E o objetivo é esse, né? Tentar melhorar a vida das pessoas. Melhorar a vida das pessoas, com certeza. E Ju, você faz atendimento presencial e online também ou só presencial? Isso, Du. Eu faço atendimento presencial e online, né? Hoje em dia, claro, também o online ele faz muito parte, né, da vida das pessoas. Mas online ele consegue abranger mais pessoas. Então eu sou aqui de Rio Claro, né? Mas eu atendo pessoas do Brasil todo, inclusive pessoas que moram fora do país. Sim. E atendo aqui em Rio Claro também, presencialmente. Presencial também? Sim. Interessante. Então tem essas duas possibilidades aí. Sim. Se você pretende começar uma terapia, comece. Dê o primeiro passo, porque é super importante pra gente como pessoa mesmo, pra quem tá à nossa volta, né? E eu quero aproveitar, Ju, agradecer você, né? Você esteve comigo no início desse ano, no primeiro podcast de 2025. E aí ela veio comigo no final do ano. É uma grande amiga que a vida me trouxe, que o trabalho me trouxe, né? E é uma grande surpresa, um grande presente, né? A gente tem alguns presentes que a gente tem que agradecer a Deus no Natal. Eu sempre agradeço as coisas boas. E você com certeza é uma dessas que eu vou agradecer. Porque tá sempre aí torcendo pela gente. É alguém que torce de forma real. Eu agradeço com muito. certeza. Pô, eu que agradeço. É muito legal quando existe essa reciprocidade. E obrigada pela parceria. Fico feliz demais de ter começado o ano com você. A gente vai encerrar agora, mas é só o ano. Só o ano. E o resto a gente continua. E a Ju volta aqui sempre quando ela tiver um novo projeto. Certamente. Ou algum assunto que seja relevante para trazer pra gente, ela estará sempre aqui com a gente. Cadeira cativa do Pode Falar. Eu vou cobrar, agora eu quero. Com certeza. A você que nos acompanhou até agora, meu muito obrigado. Esse ano foi um ano muito positivo para esse canal, para essa marca Pode Falar. E eu agradeço muito a todos vocês pela curtida, pelo comentário, pela visualização, pela crítica também. Sugestões são sempre bem-vindas. Feliz Natal, feliz Ano Novo e que você consiga entrar um 2026 muito positivo. Até mais!